Bem, pessoal, essa playlist respondendo os comentários eu voltei a fazer, porque vários vídeos aqui, muita gente faz comentário, e às vezes tem fake news, tem mentira, e eu não consigo responder todo mundo nos comentários, então estou fazendo em forma de vídeo, né? E nessa vez é sobre AVC em jovem, porque isso tem sido cada vez mais comum. Então, alguns trabalhos mostrando esse aumento da incidência. E eu vou explicar para vocês o que é verdade e o que é mentira disso, né? Primeiro aspecto é que realmente algumas doenças elas têm acontecido com a frequência maior em jovem. Eu tenho um vídeo sobre câncer em jovem, alguns trabalhos mostrando aumento da incidência, né? Infarto agudo do miocárdio também em jovem, aumento da incidência. E o AVC também tem alguns trabalhos mostrando isso. Vamos lá para vocês entenderem quais são os reais motivos disso, né? Já existiu um monte de teoria, né, sobre por que isso está acontecendo. Isso não é da agora, então não tem relação nenhuma com a vacina. A gente já via isso anteriormente, esse tipo de comportamento, né? E tem muito a ver com a questão comportamental da gente quanto sociedade. Hoje, cada vez menos a gente faz atividade física. Você pode até falar, Júlio, mas aumentou a academia, eu vejo mais gente falando de musculação, mas perceba que antes, o nosso dia a dia, a gente fazia atividade física o dia inteiro. Você ia no supermercado, você ia na padaria, você caminhava para chegar a um ponto de ônibus, você caminhava para chegar ao trabalho. As pessoas tinham hábitos que faziam a atividade física ser uma rotina. Não estou falando de ir malhar na academia, eu estou falando do dia a dia. Você voltava com as compras do mercado, você estava pegando peso. Seu corpo não sabe se você está malhando com halter ou você está pegando uma sacola de compras, né? Ele está agindo, ele está atuando, está aumentando a frequência cardíaca. Com uma série de fenômenos benéficos, a gente sabe que essa atividade do dia a dia, ela ajudava antes. Por exemplo, o próprio home office, né? Às vezes tem gente que nem sai de casa para trabalhar, ela fica em casa trabalhando. Isso também reduz o gasto calórico, uma série de fatores. Isso tem uma série de consequências. Primeiro lugar, falta de atividade física é um fator independente para risco de você ter um AVC. Então, fazer atividade física é essencial. Se você nota que a gente, quanto sociedade, está fazendo cada vez menos atividade física, hoje, grande parte das pessoas tem carro, tem moto, né? Elas andam muito pouco, né? Elas compram no iFood, no Uber Eats, não vão nem sair mais para jantar, para comer, tudo dentro de casa e faz cada vez você ande menos, né? Além disso, a gente sabe que esses comportamentos fazem a gente gastar menos caloria e aumenta o quê? Incidência de obesidade, incidência de diabetes, incidência de colesterol alto, né? E logo o aumento do AVC. O mesmo fator de risco que eu falo, que é para você ter um infarto agudo do miocárdio, é o mesmo fator de risco que serve para você ter um infarto cerebral ou um AVC. Então, cérebro e coração andam junto. Tudo que eu falo para vocês de aumento do risco do infarto, aumenta o AVC. Por isso que você está vendo aumento do infarto em jovem, aumento do AVC em jovem também. Outra coisa que muita gente fala, mas um jovem, eu vi um atleta. AVC, quando você fala, tem uma grande categoria. Tem um AVC isquêmico e hemorrágico. Os aneurismas sempre aconteceram e sempre mataram jovens, atleta ou não, né? Porque não dá sintoma antes, de repente aquilo rompe, né? Que é o AVC hemorrágico, né? Mesmo o AVC isquêmico, você tem quase 15% das pessoas, 10 a 15%, que tem um AVC que a gente diz que é idiopático, não tem fator de risco nenhum e de repente tem um AVC. Então, ter AVC em jovem sempre aconteceu. Não tem relação nenhuma com vacina, não tem relação nenhuma com os últimos momentos que a gente viveu. Claro que a COVID em si aumentou muito a chance de você ter um AVC. E o infarto também aconteceu. É uma doença que gera inflamação nos vasos, uma série de fatores, isso a gente sabe. Então, aumentar AVC por causa de COVID é verdade, mas não tem relação nenhuma com a vacina, tá bom? Então, Júlio, o que é que eu faço nesse contexto? Controla cada vez mais cedo, mede a pressão arterial, todo ano é bom você fazer um check-up, independente da sua idade, vai no clínico, o médico da família vê. A hipertensão é muito comum, às vezes a gente pega ela, na grande maioria das vezes, sem sintoma nenhum. Eu mesmo sou hipertenso, fiz vídeo aqui para você descobrir, porque eu faço meu check-up de rotina, fui fazer um mapa e estava lá para hipertenso, eu já fiquei atento no outro ano. A médica optou por começar a medicação para mim. Então, assim, é uma doença que se você deixar para lá, eu poderia ter jovem ainda, ter um AVC, porque minha pressão está alta, está descontrolada, eu não saberia. Se eu tomo remédio, controlo a pressão, esse risco não zera, mas reduz bastante, reduz a chance de eu ter um AVC ou ter um infarto. Não, eu tenho uma chance aumentada só por ter hipertenso? Sim, mas se eu controlo, essa chance fica muito mais baixa, né? Diabetes, a mesma coisa, obesidade, você tem que lutar contra a obesidade, é uma doença que aumenta a chance de ter um AVC. Então você é uma doença crônica, né? Eu perdi peso recente, mas o resto de minha vida eu vou ter que controlar, acompanhar, não tem muito jeito para fazer, né? É uma doença como outra qualquer e você vai ter que lidar com ela, tá bom? Controla seu estresse e ansiedade, que a gente sabe que aumenta também. Controla sua hora de sono, quanto melhor você dormir, menor a chance de você ter. Se você ronca, tem apneia do sono, aumenta a chance de ter um AVC, faça
o controle também com o médico para avaliar isso, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.